Eu gostaria de ler com vocês em 2 Crônicas, 2 Crônicas, deixa eu ver se eu tirei, acho que eu acabei tirando aqui, me dá licença um pouquinho. 2 Crônicas 16:9. 2 Crônicas 16:9. Muito bem. Quem achou, diga um amém. 2 Crônicas 16:9, que diz assim: porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com Ele. Nisso, pois, procedeste loucamente, porque desde agora haverá guerras contra ti. Glória a Deus. Esse é o texto básico da ministração de hoje. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos, falasse com Deus, pedisse ao Senhor que venha nos abençoar, que a sua graça, que a sua glória, que a sua bênção, que a sua unção seja derramada sobre nós, que ao terminar este culto, todos nós possamos voltar renovados, restaurados, fortalecidos, em nome do Senhor Jesus. Faça a sua oração. Nosso Deus e maravilhoso Pai, muito obrigado, Senhor, muito obrigado mesmo, Senhor, porque o Senhor está neste lugar. A tua palavra diz: onde estiverem 2 ou 3 reunidos no seu nome, o Senhor estará no meio de vós. Oh Pai Santo, nós estamos aqui reunidos não em nome de uma denominação, não em nome de uma placa, mas estamos aqui reunidos em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor possa ter liberdade para atuar em nossas vidas, que o Senhor tenha liberdade para falar no meu coração, para falar aos nossos corações. E nós te pedimos, Senhor, que o Senhor estenda as tuas mãos e comece, Senhor, desde já a fazer milagres nesta vida. Aquele que entrou aqui enfermo, que ele seja curado poderosamente, porque onde o Senhor está, a enfermidade não fica, a doença não fica, porque tu és Deus. É o Senhor quem nos sara, é o Senhor que manda a tua palavra e seremos curados. Pai Santo, levanta aquele que está abatido, fortalece aquele que está fraco, porque o Senhor é a nossa força. Abençoe, meu Deus, aqueles que vão estar nos assistindo pelas redes sociais, que o Senhor derrame sobre cada um a tua graça. Oh Senhor, abençoe as crianças, abençoe os jovens, abençoe os homens, as mulheres, os casais, abençoe os pastores, os músicos, cantores, abençoe o diaconato. Faça, meu Deus, uma obra poderosa nesta manhã. Senhor, mande um avivamento, Senhor. Aviva, Senhor, a tua obra. Aviva, Senhor, as nossas vidas. Renova-nos, fortaleça-nos e faça maravilhas, Senhor. Que a tua glória seja vista, que a tua glória seja sentida, que a tua glória seja palpável nesta manhã. Eu te peço, meu Deus, fale conosco, em nome do Senhor Jesus, para sempre. Amém e amém, Jesus. Graças a Deus. Podei vos assentar. Alguém aceita água? Muito bem. Muito bem.
Irmãos, o assunto que eu gostaria de falar hoje é sobre o tema a decadência de um monarca. Monarca é a mesma coisa que um rei. A decadência de um monarca. Decadência mostra um estado de quem caiu. Alguém que caiu, ele está em decadência. Então, a decadência de um monarca. A gente poderia aqui acrescentar nesse tema a decadência da raça humana, porque o que nossos olhos estão vendo hoje, isso mostra uma decadência mental, emocional, física, de assustar. As pessoas modificando seus corpos, surgiu agora até uma outra, vamos falar assim, uma outra raça que está vindo aí, que eu não posso nem falar o nome porque ele tem duplo sentido. Não posso nem mencionar para você aqui, você vai ver nas redes sociais isso aí. Mas é coisa horrível. É coisas horripilantes. Então nós estamos vendo que a nossa raça, a raça humana, ela está em plena decadência. Poderíamos também colocar a decadência da família tradicional. Acabou a família tradicional. O que resta agora de família tradicional são os antigos. Porque os novos que estão agora, eles estão mudando de esposa, de marido, como se muda de roupa. Tem pessoas que já têm 10, 20 casamentos nas costas. Não sabe mais nem que... hoje eu estava vendo uma foto, já estão até modificando agora o chá de bebê, me parece que é chá de bebê que chama, né? Aí, quando o casal vai fazer a festinha de chá de bebê, para saber quem é o pai. É essa festa que que descobre o sexo da criança? É nessa festinha? Então, hein? Chá de revelação, obrigado. Chá de bebê é outra coisa, né? Chá de revelação, obrigado aí. Então, aí o pai e a mãe estão lá, aí eles soltam, se for menino, soltam uma fumaça azul. Se for menina, solta fumaça rosa. Agora está assim, colocaram 2 homens, agora o chá de revelação mudou, agora tem que saber quem é o pai. Agora não é o sexo da criança mais, agora tem que saber quem é o pai. Aí tinha uma pessoa de um jeito e de outro, então a fumaça ou ia para um ou ia para o outro. É chá de revelação de quem é o pai. Você está vendo como é que a família está em decadência? A nossa raça humana está em decadência? Poderia incluir nesse tema a decadência da juventude. Jovens estão em decadência, jovens não querem estudar mais. E eles passam porque existe já uma ordem para passar a pessoa de ano independentemente se ele sabe ou se não sabe. Tem pessoas que já estão lá, já tirou, na minha época era primário, admissão, ginásio, científico e por aí afora. Hoje está tudo numa só, primeiro grau, segundo e vai por aí afora. Então, antigamente você tinha que estudar mesmo para passar. Eu falo para você porque eu repeti o primário 4 anos. Fiquei no primeiro ano, repeti, passei para o segundo, repeti o segundo, passei para o terceiro, repeti o terceiro, passei para o quarto, repeti o quarto, passei, fui para admissão. Quando chegou no ginásio, que era meu, não entrava nada na minha cabeça, aí eu fugi da escola. Não entrava matemática, não entrava inglês, não entrava nada.
E hoje, para passar, você não precisa nem saber ler. Não precisa nem ter neurônio, essa aqui é a verdade. Não precisa nem ter massa encefálica, essa aqui é a verdade. Para você ver o que as pessoas fazem, e o que elas fazem, o que elas falam, você vai perceber que a nossa juventude está em decadência. Dá uma olhadinha em Nova York, dá uma olhadinha na cidade de Filadélfia, nos Estados Unidos. Você vê aquele monte de zumbi, tudo parado, drogado. A droga, ela desliga o cérebro da pessoa e a pessoa para e fica lá, até passar o efeito. Isto é o futuro do mundo, isto é o futuro dos presidenciáveis, isso é o futuro das pessoas que farão as leis que a sociedade vai ter que servir. Esses são aqueles que serão médicos, esses que serão os doutores, advogados, engenheiros. Você pode confiar num médico desse? Você pode confiar num engenheiro desse? Então, acabando essa geração, a geração que vem aí não tem nada para oferecer. Nossa geração está em decadência. Nossa juventude está em decadência. Decadência da sociedade. Hoje que nós vemos um amontoado de pessoas brigando, invadindo terras, matando pessoas, as pessoas não conseguem mais viver em sociedade. As pessoas não respeitam mais o direito do outro. O meu direito termina onde começa do pastor Moisés. O do pastor Moisés termina onde começa do pastor Paulo. E assim sucessivamente. Ninguém respeita mais os direitos de ninguém. Então nós estamos numa sociedade em decadência. Nós estamos vivendo hoje uma igreja, uma religião, uma fé, não é má fé, uma fé em decadência. E nós vamos aprender aqui hoje. Então, esse tema poderia ser ampliado para vários temas que eu gostaria de compartilhar com vocês. Nós vamos aprender sobre esse assunto através de um rei chamado Asa. Nós vamos aprender com o sucesso dele, vamos aprender com o seu fracasso e vamos aprender com a sua morte. Agora, para que a gente saiba quem é o rei Asa era de uma família real. Ele era bisneto de Salomão, filho de Davi. Bisneto de Salomão. Portanto, ele era trineto de Davi. Então ele tinha uma raiz real. Ele veio de uma raiz real. Ele veio de uma pessoa exemplar, apesar de alguns defeitos como qualquer ser humano tem. Mas ele tinha um triavô que deixou exemplo com relação à sua intimidade com Deus, que era o rei Davi. Então ele reinou em Judá. Asa reinou em Judá por 41 anos. Aqui merece uma explicação, porque nesse tempo aqui que Asa estava reinando, ele reinou no período de 911 antes de Cristo a 870 antes de Cristo. Essa foi a época que ele reinou em Israel. Agora, aqui merece uma explicação. Na época do seu bisavô,
Salomão, havia as 12 tribos de Israel que cada um recebeu sua herança. Mas a tribo de Judá, que estava localizada em Jerusalém, Jerusalém é a capital religiosa mundial. Até hoje Jerusalém é disputada. É a cidade mais visitada do mundo. Por quê? Porque foi ali que manifestou a glória de Deus desde os primórdios tempos. Foi ali que manifestou a presença do Senhor Jesus. Foi ali que Jesus nasceu, foi ali que Jesus cresceu, foi ali que Jesus morreu, foi ali que Jesus ressuscitou, foi ali que Jesus voltou para o céu, foi ali que os evangelhos foram dados, as escrituras do Novo Testamento foi entregue para nós. Então é uma cidade desejada. Quem é que não gostaria de receber uma passagem de ida e volta, com tudo pago para Israel, para visitar os lugares onde o meu Senhor passou, onde o Senhor Jesus andou, no Mar da Galileia, nas ruas de Jerusalém e por aí afora? Quem não gostaria? Todos nós gostaríamos de visitar a terra do meu Senhor, a terra de nosso Senhor, a terra do nosso Salvador, Jesus Cristo. Então Jerusalém até hoje ela é disputada, até hoje ela é concorrida. E 2 tribos ficaram com Jerusalém, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. As outras 10 tribos se juntaram. Então, quando você lê na Bíblia assim, fulano de tal reinou sobre Israel, Beltrano reinou sobre Jerusalém. Aí fala assim, Israel e Jerusalém não é a mesma coisa? Não é o mesmo povo? Sim, mas houve a divisão das tribos, porque no tempo de Salomão andou fazendo mão de obra escrava, e o povo não gostou. Salomão começou a dar uns passos errados, o povo não gostou. Porque infelizmente hoje as pessoas veem as coisas erradas e fica como se estivesse tudo certinho. Mas lá não. Salomão, quando ele começou, para você ver, ele tinha 1000 concubinas. Ele tinha 1000 mulheres. Então a pessoa de bem, quando vê determinada atitude de uma liderança, ele não pode ficar fazendo vista grossa, porque a salvação dele está em jogo. É a vida dele que está em jogo. Você não pode se entregar a alguém que mente para você, alguém que engana você, alguém que diz para você que está tudo certinho, está tudo bonitinho, está tudo politicamente correto. O povo não aceitou. Então agora, como Judá é uma tribo independente economicamente, espiritualmente, é uma tribo que não depende de outras tribos para sobreviver, então agora nós vamos dividir. Vocês vão ficar aí com Salomão e nós vamos ficar para cá com outro rei. Aí por isso que você vê 2 reis reinando em Jerusalém e em Israel. Porque tem a divisão das tribos. E aqui Asa, ele estava reinando sobre Judá, Jerusalém, a tribo dele e a tribo de Benjamim, que ficaram juntos. Agora, preste atenção. A palavra de Deus diz, em 1 Reis 15, 8, e 1 Crônicas 3:10, deixa eu ver se é 1 Crônica. 3:10, põe para mim, por gentileza, aí. Esse aí qual que é, por gentileza? 1 Reis. 1 Reis 15, 8. E Ábias dormiu com seus pais e o sepultaram na cidade de Davi. E Asa, seu filho, reinou em seu lugar. Então aqui começa o reinado de Asa.
Vê primeiro Reis, 1 Crônicas 3:10. E o filho de Salomão foi Roboão, de quem foi filho Abias, de quem foi filho Asa e de quem foi filho Josafá. Até aí, obrigado. Então aqui nós estamos vendo a linhagem de Asa, o começo do seu reinado. Aí a palavra de Deus fala para nós que Asa, ele fez tudo, as coisas retas diante dos olhos de Deus. Então, a palavra de Deus fala que Asa, ele fez tudo reto aos olhos de Deus. Então o que ele fez? Ele andou corretamente aos olhos de Deus. Ele fez tudo que era reto. Está aqui 14, 2 Crônicas 14, verso 2. E Asa, o que era bom e reto aos olhos do Senhor, seu Deus. Então ele andou em retidão. É o que Deus pede na sua palavra para o Daniel, para todos nós, que nós andemos reto, com a vida certa na presença de Deus. Então Asa fez isso. Asa andou reto na presença de Deus. Agora, ele como homem, liderança da tribo de Judá e Jerusalém, ele tinha uma responsabilidade muito grande, porque Jerusalém é onde estava o templo. Jerusalém era o lugar onde alimentava as outras tribos de Israel espiritualmente, porque eles vinham para adorar em Jerusalém. Jerusalém era o lugar onde a manifestação da glória de Deus vinha, se manifestava sobre o povo. Então Jerusalém não poderia ser esquecida. É tão verdade que outras pessoas saíam das suas cidades para adorar em Jerusalém no sábado. Vinha gente de tudo quanto é lugar, das outras nações, e vinham prestar cultos a Deus em Jerusalém. Mas na época de Asa, Jerusalém estava toda corrompida, o templo estava corrompido. Então preste atenção agora. Aí exigia de Asa coragem, porque quem está buscando seus próprios interesses pessoais não agem com coragem, agem com medo. Medo de perder privilégios, medo de perder status, medo de perder apoio, medo de perder audiência, medo de perder like, medo de perder inscritos, medo de perder outras coisas mais. Mas Asa, ele de forma corajosa, ele começou a tomar decisões. 1 Reis 15:11. Vamos ver o que está escrito aí, por gentileza. 1 Reis 15:11. E Asa fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi seu pai. Ele tinha que honrar essa linhagem real. Já viu aquele ditado, quando você tem uma pessoa que é um pai, um avô, um membro da sua família, e você é beneficiado pela vida que o seu pai, o seu avô, seu bisavô levou? Olha, essa aqui é filha do fulano de tal. Pode fazer para ela aí, faz aí, porque eu conheço o avô dela, eu conheço o pai dela, é gente boa, é sangue bom. Está dando para entender? Então Asa tinha que honrar essa tradição real. Então ele tinha que honrar o nome dos seus bisavó, trisavô, que era Davi. Então ele começa a fazer obras em Jerusalém. 1 Reis 15:12. Olha o estado que estava Jerusalém e o templo. Preste bem atenção. Porque tirou da terra os sodomitas e removeu todos os ídolos
que seus pais haviam feito. Isso aqui é uma versão, a minha versão diz assim: expulsou prostitutos cultuais. O que significa isto? Que o templo que havia construído por Salomão já estava havendo muita sensualidade dentro do templo em Jerusalém. E como mexer com isso? Será que não tem alguma coisa semelhante nos nossos dias? Será que nós não estamos vendo a sensualidade nos púlpitos? Será que nós não estamos vendo a sensualidade nas igrejas? Um dia eu estava vendo uma apresentação numa determinada denominação. Eles estavam fazendo uma peça teatral, colocaram lá os homens da justiça. Como é que chama aquele? Liga da Justiça. Liga da Justiça. Aí chamaram o Homem-Aranha. O Homem-Aranha estava usando uma calça. Como é que chama aquela calça lá do... Calça a vácuo. Colocaram o Homem-Aranha na máquina e tiraram todo o ar. Então a calça dele colou no corpo dele todinho. Aí, irmãos, isso é uma sensualidade, porque as irmãs, se eu fosse membro da igreja, minha filha estivesse lá, minha esposa estivesse lá, eu pegava ele, levantava e ia embora para casa. Porque nós não fomos lá. Se eu quiser ver espetáculo de sensualidade, eu vou no cinema. Se eu quiser ver espetáculo de sensualidade, eu vou no teatro, não na igreja. E tá assim, olha. E aí Asa teve coragem de expulsar esses prostitutos sensuais, cultuais. Eles usavam a sensualidade para cultuar a Deus, como a deusa Afrodite e deusa Diana. Deusa Afrodite é a deusa do vinho, deusa Diana é deusa do amor. Então as mulheres em Corinto, havia mulheres que se prostituíam dentro do templo para adorar a deusa Diana, a deusa do amor, e se embriagavam para adorar a deusa Afrodite, deusa do vinho. Olha para onde a igreja está indo. A igreja, ao invés de adorar o Senhor, ela está adorando a deusa Diana, a deusa Afrodite, com a sensualidade. E quando a gente vem para a igreja, nós vemos para adorar o Senhor e não para ver sensualidade. E para tomar uma decisão dessa tem que ter coragem. Aí chamaram o Batman, colocaram o Batman na máquina também, roupa a vácuo. Falou: agora vamos chamar Mulher Maravilha. A Mulher Maravilha, ela veio serpenteando pelos corredores da igreja, jogando tudo para um lado, jogando tudo para o outro. E aí quando ela sobe no púlpito, porque tinha uma escada, nesse lugar tem umas escadas. Quando ela subia, aqueles irmãos espirituais baixavam a cabeça, porque até a dobrinha, você vai me entender, ela estava com um short tão curto que a dobrinha estava mostrando. Eu te pergunto, a igreja do Senhor é lugar de sensualidade? É lugar de mostrar corpo? Então Asa falou: olha, vocês prostitutos cultuais, vocês estão fora do culto de Deus, fora da casa de Deus. Eu acredito que ele promoveu um reboliço dentro da igreja em Jerusalém, porque tem muita gente que não gosta. Eu estava vendo nos Estados Unidos, a igreja americana é aquela raiz que ficou
dos anos 70, 80, que hoje está lá, que são, se você olhar as igrejas americanas, é um grupo de pessoas idosas, você não vê um jovem lá dentro. O pastor está pregando e o irmão está lá dormindo, porque tem 80 anos, tem 70 anos. Mas é aquela base, aquela rocha que está 60, 70 anos servindo a Deus. Aí o que fizeram? Para animar os irmãos da igreja, levaram uma moça para fazer uma dança dentro da igreja. E a moça, ela já entra, aqueles homenzinhos estavam dormindo, aí escutaram uma música diferente, aí começou a abrir os olhos. Aí eles viram uma moça com uma saia rodada e rebolando e rodando, e quando ela rodava, aquele vestido rodado mostrava toda a parte íntima. Aí os velhinhos começaram a acordar, aí começou a bater palma e começou a ficar animado. Porque eles estavam ali não só para ver Deus, mas eles queriam ver algo a mais. Eles viram algo a mais do que Deus. Porque a igreja permitiu essa sensualidade em seu átrio, em seu auditório. Lamentavelmente isso está acontecendo. Mas Asa teve coragem de fazer uma revolução dentro do templo. Fez uma revolução dentro do templo de tirar os prostitutos cultuais. As pessoas vêm para frente e começam a dança levantando perna. Ninguém quer ver isso aqui na igreja. Ninguém veio para ver isso na igreja. E lamentavelmente isso está acontecendo. Então precisa de homens como Asa para tomar decisão, e decisão que não agrada. Então Asa foi corajoso. Ele expulsou os prostitutos cultuais. Preste bastante atenção nisto. Um dia eu estava vendo uma cena, Presley, numa convenção evangélica de pastores e mulheres de pastores. Pode procurar na internet, você vai achar. A roupa que ele vestia era calça, boca de sino, mas para cima do joelho, calça a vácuo. Aí ele começou aquela dancinha sensual. Quando começou a dancinha, irmãos, era a hora de pastores pegar suas esposas, pegar suas filhas, falar aqui nunca mais. Mas eles riam. Aí o presidente dessa denominação começou a fazer a dancinha rebolando lá em cima. Aí virou farra. Todo mundo começou a rebolar. Aí o cara que achava que não ia ser bem aceito, aí ele foi lá para perto das mulheres, as esposas de pastores, porque uma convenção de mulheres, de homens, de pastores e pastoras, aí as pastoras saíram das suas cadeiras e foi lá para perto do púlpito para ficar bem pertinho do Elvis e começaram a gritar. Eu falei, rapaz, a coisa ficou feia. Era para levantar e ir embora. É isso que está acontecendo hoje. As pessoas estão aceitando tudo que não presta e a sua salvação está em jogo, porque é aquela pessoa que está te ensinando, é aquela pessoa que está mostrando o caminho para você. E se você errar o caminho, não adianta reclamar depois. Você não tem aonde reclamar, porque Deus te mostrou, Deus fez você ver. Você que me assiste pela rede social, Deus está te mostrando. Se você está fazendo, é porque você quer. Mas lamentavelmente as pessoas estão agarradas à placa. E eu quero dizer uma coisa para você: no céu não tem lugar para placa.
Lá não tem placa no céu. Lá só entram os lavados do sangue do Cordeiro. Aleluia, aleluia. Então a primeira coisa que Asa fez, expulsou os prostitutos cultuais. A partir de agora não tem mais isso aqui não. Acabou. Preste atenção agora. Ele removeu os ídolos. Está ali. As pessoas já tinham trago ídolos para a igreja. E será que não tem ídolos sem ter imagem na igreja? Tem ídolos. Tem. Eu só vou na igreja se tiver lá o pastor fulano de tal. São ídolos. São seus ídolos prediletos. São seus ídolos especiais. O ídolo é tão forte que ele comanda as decisões que você faz. Ele que comanda essas decisões que você toma. Porque ele não mostra a palavra de Deus para você. Aqui nós fazemos questão que você traga a palavra e confere ponto por ponto. Se o Daniel tiver errado, você pode me chamar a atenção. Porque eu não sou perfeito. Mas se eu tiver errado, pode me falar. Então ele limpou os ídolos de dentro da igreja. Ídolos, mas ídolo mesmo, era a imagem de ídolos. Então a primeira coisa, expulsou os prostitutos. Segunda coisa, removeu os ídolos. Terceira coisa, ele foi reto aos olhos de Deus todos os dias da sua vida. 1 Reis 15, 14. Agora, outra coisa que ele faz, preste atenção agora. Outra coisa que ele faz. 1 Reis 15, 15. 15, 15. Dá para colocar? Ah, tá. Vamos estar ali. Ele trouxe para o templo, aqui merece uma explicação. Tem pessoas que falam assim, não, eu sempre falo aqui também, irmãos, isso aqui não é um templo do Senhor, isso aqui é uma casa de Deus. Mas antigamente, o templo era templo de Deus mesmo. Sabe por quê? Porque ainda o Espírito não tinha vindo fazer morada no ser humano. O Espírito Santo vinha, fazia a obra através de seus profetas ou de alguém escolhido por Deus e depois voltava para o céu. A pessoa não ficava com o Espírito Santo na sua vida. Agora, do Novo Testamento para cá, quando o Espírito Santo foi derramado, Jesus tinha dito antes de voltar ao céu que ele estará em vós, o mundo não pode receber porque não o conhece, mas vocês vão receber porque vocês o conhecem e ele estará em vós. Dali para cá, nós tornamos o templo do Espírito Santo. Deu para entender? Então no Velho Testamento, o templo era templo mesmo, casa de Deus, onde Deus manifestava. O que ele fez? O que Asa fez? Ele trouxe para o templo do Senhor a prata, o ouro e os utensílios que ele e o seu pai haviam consagrado. Isso aí? Obrigado. Então, o que ele fez? Preste bem atenção. O que esses utensílios representam? O que a prata representa? A prata, ela representa resgate. A prata representa resgate. Então, na igreja do Senhor, a gente não vem para passear. A gente não vem porque o pastor é conhecido. A gente não vem para ter um encontro social. A gente não vem porque não temos para onde ir. Não, nós vimos para a casa de Deus. É para
ter um encontro com o Senhor e para ser resgatado. Resgate é alguém que está morrendo afogado e alguém joga uma corda para ele agarra aquela corda e ele é puxado para fora. Isso é resgate. Quem entra na casa de Deus tem que ter a prata, tem que ter o resgate, porque o Salvador, ele é o dono da igreja. Onde não houver resgate, então o Senhor não está ali. Aleluia! Aleluia! O ouro representa a glória de Deus. O ouro representa a glória de Deus. Quando nós nos reunimos aqui, a glória de Deus precisa vir. A glória de Deus é a sua presença. A glória de Deus é a sua manifestação. A glória de Deus é o derramamento do Espírito Santo. Eu falei de manhã cedo com a Thalita, Thalita, eu tive 2 sonhos, não sei qual foi o primeiro, não sei se foi antes ou depois da oração de madrugada. Eu falei com ela, eu estava num lugar muito grande, e não estava muito cheio esse lugar, mas era um lugar muito grande, e o teto era muito alto, mas eu com os olhos fechados, eu levantei a minha mão, e eu encostei a minha mão no teto, e o teto era liso. O teto era liso. Se você pegar uma barra de ouro, você vai perceber que ela escorrega, que ela é assim, muito delicada quando você coloca a mão, parece um veludo. E quando eu abri os olhos, o teto estava lá em cima. Aí eu falei, isso é a glória de Deus. Essa madrugada, eu tive esse sonho com a glória de Deus. Aleluia. Eu estou aqui arrepiado. Eu com a mão levantada, as 2 mãos, estava se palpando. A glória de Deus estava palpável. A glória de Deus estava palpável. É isso que Deus quer fazer. É isso que Deus quer mostrar para a igreja. É isso que Deus quer fazer com a igreja. Que a gente sinta até o tato, no nosso tato, sentir a glória de Deus. Sentir a glória de Deus. Aleluia. Aí depois que eu abri os olhos, eu vi o teto lá em cima. Então eu percebi que era a glória de Deus. Aí eu peguei um ramo, e levantei esse galho no sonho. E todo mundo percebeu no auditório que eu estava realmente com as mãos na glória de Deus. Olha que sonho impressionante. E depois, eu não sei se qual foi o primeiro, e depois eu sonhei com uma grande enchente. Os apartamentos tudo cheio de água. E eu estava num veículo, não me lembro se era carro, só sei que eu estava num veículo. Eu falei, será que essa água, e eu passando pelos corredores do prédio, eu falei, será que essa água não vai apagar o motor do carro? Se apagar o motor do carro, eu posso ser afogado. Aí eu fui, a água estava batendo quase na metade da porta do carro, ou do veículo que eu estava. Apartamento, geralmente o apartamento fica no 2º andar, porque o térreo é garagem, é usado para garagem. Então mostrou nesse sonho uma grande enchente. Não tem nada a ver com o Rio Grande, que isso foi agora, foi hoje pela madrugada. Não estou falando também que é revelação e nem que é visão, estou dizendo que é sonho.
Então, irmãos, o ouro representa a glória de Deus. Aqui nós temos sempre que fazer uma coisa. Eu vou para o culto, eu vou ter um encontro com a glória de Deus. Aleluia, aleluia. Eu vou ter um encontro com a glória de Deus. Como diz aquela canção, e a fumaça me encobre, só teus olhos me veem. Aleluia. Então, quando eu venho para a igreja, eu venho para resgate. Quando eu venho para a igreja, eu venho para receber e sentir a glória de Deus. Tem uma outra coisa que ele levou, os utensílios. O que representa esses utensílios? Os utensílios representam santidade, reverência, temor, adoração, oração, louvor. Está dando para observar o que tinha acabado no templo do Senhor e o que é que eles tinham transformado o templo de Deus, colocando ídolos e sensualidades, homens, rapazes que adoravam a Deus com a sensualidade, faziam o culto sensual. E agora ele traz o ouro, a prata, os utensílios que representam a adoração. Então, quando eu venho para a casa de Deus, eu venho para louvar, eu venho para adorar, eu me apresento. A Bíblia fala que nós devemos nos apresentar como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Quando a gente vem se apresentar a Deus dessa forma, a gente não vem para divertir, a gente não vem para entretenimento, mas a gente vem para a glória, para receber e ver e sentir a glória de Deus. A gente vem para adorar o Senhor, a gente vem para o resgate, a gente vem para adorar, a gente vem para nos apresentar como sacrifício vivo. E quando isso acontece, o culto agrada a Deus, o culto Deus derrama a sua unção sobre o seu povo, sobre a sua igreja. Aleluia. Então essas foram as obras corajosas do rei Asa. Vamos ver a sua fé. Confiou em Deus para derrotar o exército etíope e líbio. Segundo Crônicas 14:11 e 15:2. Os líbios e os etíopes vieram com 1 milhão de soldados contra 280 da tribo de Benjamim e 300 mil de Judá, 580 mil. Então aqui um pouquinho mais da metade do exército etíope e líbio. E ele derrotou todo esse exército. Então Asa clamou ao Senhor, seu Deus: Senhor, não há ninguém como tu para ajudar os fracos contra os poderosos. Ajuda-nos, ó Senhor nosso Deus, pois em ti confiamos e no teu nome viemos contra esse imenso exército, 1 milhão de pessoas. Ó Senhor, tu és o nosso Deus, não deixes o homem prevalecer contra ti. Essa foi a oração de Asa. E ele venceu o exército etíope e líbio. Preste bem atenção, eles estavam em guerra. Ele venceu. Então, a primeira lição que nós tiramos disto é que Deus é fiel, não só quando precisamos, mas quando nós transformamos a nossa fé, a nossa vida com Ele
em um estilo de vida. Eu não posso procurar Deus só quando eu preciso. Eu preciso transformar a minha vida num estilo de vida com o Senhor. Essa é a minha vida. A minha vida é adorar a Deus, a minha vida é servir a Deus, a minha vida é ficar ao lado de Deus, a minha vida é honrar o Senhor. Então nós temos que fazer da nossa vida um estilo de vida agradando ao Senhor. A palavra de Deus nos fala, Mateus, Apocalipse 2:10, ser fiel até a morte. E aí o que acontece? Dar-te-ei a coroa da vida. O que diz Mateus 24:13? Aquele que perseverar até o fim será salvo. O que diz Daniel 12:13? E tu, Daniel, vá até o fim. É um estilo de vida. É um estilo de vida. Eu não procuro Deus só quando eu preciso, mas é um estilo de vida. Eu vivo com Ele e Ele vive comigo. Eu o procuro, Ele faz se achar. Agora, preste bem atenção. Quais foram... Até aqui, a Asa estava a 1000. Agora, o que ele fez de errado? Preste bastante atenção. Quais foram os erros do monarca, do rei Asa, para que o seu nome tivesse uma conexão quando diz, e ele não buscou o Senhor. Se ele buscava, o nome dele tem uma conexão, ele não buscou ao Senhor. Por que ficou essa conexão com o nome de Asa? Se ele buscava ao Senhor, se ele fez uma oração linda, confiando no Senhor e venceu um exército de 1 milhão de soldados, com mais um pouquinho da metade. Então, o que ele fez? Preste bem atenção agora. Segundo Crônicas 16, 2, 3 e 8. Preste atenção agora. Mas antes, por gentileza, o Jonatas, segundo Crônica 16, 9. É o texto que nós lemos aqui. A primeira coisa que aconteceu de erro na vida de Asa foi a exaltação pessoal. Esse é o perigo que todos nós corremos. Nós falamos há pouco tempo atrás que Uzias, depois de fortificado, se exaltou. A mesma coisa, olha lá. Pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Nisso você cometeu uma loucura. De agora em diante terá que enfrentar guerras. O que ele fez? Ele deixou de confiar no Senhor. Para confiar em quem? O próximo texto. Para confiar em quem? Para confiar em 2 Crônicas 16, 2, 3 e 8. Então Asa, agora preste atenção, ele não consertou tudo lá no começo? Agora olha o que ele faz. Então Asa ajuntou a prata e o ouro do tesouro do templo do Senhor e do seu próprio palácio, quer dizer, o seu tesouro pessoal, e os enviou a Ben-Hadad, rei de Arã, que governava em Damasco, com a seguinte mensagem: façamos uma aliança, façamos um tratado, como fizeram meu pai e o teu. Estou te enviando prata e ouro. Agora rompe o tratado com o que tens com Baasa, rei de Israel, para que ele saia do meu país. Por acaso os cuxitas e os líbios
não era um exército poderoso, com uma grande multidão de carros de guerras e cavalos? Contudo, quando você pediu ajuda ao Senhor, Ele os entregou nas suas mãos. Quando ele precisava de Deus, ele buscou a Deus e Deus deu a vitória a ele sobre os líbios e os etíopes. Agora, ele quer expulsar, ele quer que os líbios e os etíopes guerreiem com os seus irmãos de Israel. O que Baasa fez? Baasa, ele reinava sobre Israel. Então Baasa, que era o rei de Israel, e Asa, o rei de Judá, ele não queria guerra com Asa. Então ele fechou o caminho para que não houvesse guerra. Então o que Asa fez? Fez uma aliança com o ímpio. Com quem? Com os líbios, com os sírios. E deu o tesouro do templo de Deus, tudo que ele levou para o templo, ele presenteia agora o seu inimigo, os líbios, os sírios, para poder guerrear com seus próprios irmãos. E fez um pacto com ele, uma aliança com eles. Está vendo o que a Bíblia diz? Um abismo vai chamando o outro abismo. Quem é que está querendo hoje ceifar Israel? Preste bem atenção nisso agora. Síria, está aqui, olha. Os etíopes e os líbios. Os libaneses, que estão lá na Síria. Eles se juntaram com os persas. Quem são os persas hoje? Irã. O Irã são os persas antigos. Então, eles estão falando que tem 1 milhão de míssil para jogar sobre Israel. Agora, está lá nas manchetes do mundo inteiro. Líbia, os libaneses e os iranianos, que são os persas, obrigado, falou, nós vamos varrer Israel do mapa. Tem 1 milhão de míssil para jogar em cima deles. Não vai sobrar pedra sobre pedra. Olha, o que eu faço hoje vai refletir nos meus netos, nos meus bisnetos, tataranetos e vai por aí afora. A decisão que Asa tomou há 911 anos antes de Cristo, que se você juntar com mais 2.000 anos, vai dar quase 3.000 anos aí de aliança que ele fez com os líbios, os libaneses. Hoje, 3.000 anos depois, está refletido no seu povo. Aquilo que eu faço reflete para o bem ou para o mal dos meus descendentes. Aquilo que hoje nós fazemos reflete nos nossos descendentes ou ascendentes. Porque hoje Israel está sendo ameaçado. Está sendo ameaçado para ser destruído pelos sírios e os iranianos. Então, irmãos, ele faz uma aliança dando tudo. Aí a gente começa a meditar. O ouro, a prata, ele trocou a glória de Deus pela proteção de um homem. Ele trocou o resgate pela proteção do homem. Ele trocou a adoração, a santidade, a pureza, o temor, o respeito pela proteção do homem. E o que é que a Bíblia diz a respeito disso? Em Jeremias 17:5, maldito o homem que confia no homem. Será que nós aqui entre nós não podemos ter confiança entre o outro? Eu não posso confiar no Moisés? Claro que eu posso, no pastor Moisés, no pastor Paulo, no pastor Júnior, no pastor Antônio. Eu não posso confiar no corpo do diaconato? Posso confiar. Mas não é essa confiança. Isso aqui é uma relação de confiança que nós estamos tendo.
Se nós não tivermos essa relação de confiança, tudo que eu falar aqui, você não vai confiar em mim. Isso chama-se uma relação de confiança. Agora, quando Deus fala, maldito o homem que confia no homem, é quando Ele coloca todo o seu futuro, a sua vida, em prol de alguém. Ou seja, aquela pessoa, independente de qualquer coisa, Ele vai me proteger, Ele vai me livrar. Então Ele troca o resgate, Ele troca a glória de Deus, Ele troca a adoração, Ele troca o louvor a troco da proteção de um homem para livrá-lo da guerra. Guerreia contra o Baasa, para que ele não venha contra mim. A Bíblia diz, quem olha para o Senhor é ajudado. Salmo 121, 2. Elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele ofereceu os tesouros da casa de Deus. Como diz a palavra, então tirou Asa a prata e o ouro dos tesouros da casa de Deus e da casa do rei, e enviou a Ben-Hadad, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo, aliança há entre mim e ti, como houve entre meu pai e o teu pai, e eis que te envio ouro e prata. Vai, pois, aniquila a tua aliança com Baasa, rei de Israel, para que se retire de sobre mim. É irmão entregando irmão. Está dando para você entender? Isso não nos lembra de uma palavra que Jesus disse? Muitos de vocês serão entregues nas sinagogas. Sinagoga é igreja. É a igreja do povo judeu. Aquele moço ali, ele é de oração. Prende ele. Aquela moça ali, ela é consagrada ao Senhor. Vai lá e entrega para ela. Porque Satanás está querendo apagar as pessoas de oração, as pessoas que têm interesse na palavra, as pessoas que têm interesse em Deus. Ele quer apagar, porque ele quer apenas um amontoado de pessoas, que a pessoa se ilude como se fosse igreja e estivesse adorando a Deus, porque Jesus disse, eles te entregarão nas sinagogas para serem mortos. E quem vai entregar? As próprias lideranças religiosas. Não é ímpio não, porque ímpio não conhece a minha vida. Ímpio não conhece a sua vida, só vai te entregar quem conhece a sua vida de oração, quem conhece você que dedica ao Senhor. É eles, aqueles que estão dentro das sinagogas, é que vão entregar você para ser morto. Jesus é quem está falando, e nós estamos vendo isso já acontecer. Toda pessoa que está procurando santificar não serve mais para algumas denominações religiosas. Não serve mais. As pessoas que dedicam a sua vida à oração, à palavra de Deus, ao jejum, à consagração, não serve mais para muitas organizações religiosas. Não serve mais. E isso, o cerco está apertando. O erro dele é fazer aliança e ele lançou mão daquilo que não lhe pertencia. O ouro, a prata, os utensílios era da casa de Deus. E quem lança a mão daquilo que é de Deus, Deus vai pegá-lo. Então nós vimos o primeiro erro. Deixou seu coração exaltar, buscou ajuda no lugar errado, ajuda no homem, e levou aquilo que pertencia ao Senhor e fez aliança com o ímpio. A Bíblia diz, não vos ponhais em jogo desigual. Terceiro, Asa contou com a ajuda da pessoa errada. E eu preciso de ajuda. Todos nós precisamos de ajuda. Mas nós não podemos buscar ajuda na pessoa errada. Nós temos que buscar ajuda porque Ele é o nosso ajudador. Está dando para você entender? A ajuda vem do Senhor que fez o céu e a terra. O rei da Síria representava um galho quebrado.
Segundo Crônica 16, verso 7. Naquele mesmo tempo veio Hanani, o vidente, a Asa, rei de Judá, e disse-lhe: por que confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor teu Deus e o exército da Síria escapou das tuas mãos? Então ele está perguntando: porventura não foram os etíopes e os líbios um grande exército com muitíssimos carros e cavaleiros? Confiando tu, porém, no Senhor, Ele os entregou nas tuas mãos. Veio o profeta veio ao teu encontro. Hanani, o profeta, veio ter com Asa e questionou Asa: por que você foi confiar num homem com a perna quebrada? Da Síria, ele tinha algum defeito físico, ele tinha algum problema na perna. Por que você foi confiar num homem, num galho quebrado? Você foi apoiar em galho quebrado. Quando você orou a Deus, Deus não te respondeu, dando vitória para você. Por que agora você tira as coisas do templo e faz uma aliança com o ímpio? É o que está acontecendo hoje. A igreja está entregando tudo para o inimigo. A adoração está indo embora. O louvor está virando música popular. Santidade, ninguém mais está. Você não vê as pessoas orarem. A glória de Deus não está vindo. Você pode observar, quando a glória de Deus vai embora, não fica ninguém, está tudo vazio. Está tudo vazio. Onde tinha uma explosão de multidão, hoje tem um pequeno grupinho. Porque a glória de Deus se foi. Porque as lideranças estão fazendo alianças com inimigos. Como eu vou trazer alguém que canta uma música popular, que ensina sensualidade, e põe aqui no lugar aonde deveria ser o manancial de águas vivas? Está dando para você entender, meu irmão? Foi isso que Asa fez. O resgate foi embora. As pessoas não mudam. Você não vê mais testemunhos de mudança, de transformação. Você só vê pessoas agora, cada vez ele está lá no culto, ele chega às vezes sem nenhuma marca no seu corpo, e ele está 2, 3 anos na igreja, de repente ele aparece tudo marcado, tudo cheio de tatuagem. É o contrário, está acontecendo, a conversão está sendo o contrário. A conversão está sendo oposta. A pessoa está, ao invés de converter, de mudar de direção, ele está indo em direção ao mundo. Hoje o que você mais vê são pessoas que estão nas academias, musculando seus corpos, colocando uma camisa bem apertada, já coloca uma tatuagem e chega no púlpito. Tem uns que já mexeu na cara dele um montão de vezes. Daqui a pouco ele vai ficar com a cara quadrada. Aí chega no púlpito, já pega o microfone lá na pontinha lá. Deus está me revelando. Irmãos, Deus não é assim não, cara. O cara está correndo na praia lá, cheio de mulheres com roupa, com trajes menor. Eu estou lá correndo na praia e Deus está falando comigo. Irmãos, para você ouvir a voz de Deus, tem que estar muito em silêncio. Não é no meio do fogo, não é no meio do terremoto, não é no meio do vendaval, mas é no silêncio. E às vezes demora. Eu não sei de onde essas pessoas tiram que está correndo lá na praia e Deus está falando com ele. É muita intimidade. Será que eu não tenho intimidade assim com meu Deus? Que eu sei que às vezes a gente fica lá de joelho, você está orando, já passou 1 hora e você não sente nada.
Parece que o teto é de bronze. Parece que você está passando por um julgamento. Bronze representa julgamento. Parece que o teto é de bronze. Você está sendo julgado, você está sendo testado. Aí de repente você começa a sentir a glória de Deus depois de 1 hora, 2 horas de oração. E essas pessoas são tão íntimos que a pessoa está lá assim, olhando para cima, num culto. Sim, Jesus. Sim, eu estou ouvindo, Jesus. Pode deixar que eu vou falar. Jesus está lá assim, fala isso. Irmãos, estão brincando com o Senhor. Estão de brincadeira com o Senhor. Deus não é disso, de recado. Se o servo é dele, ele fala direto com o servo. Se você é de Deus, Deus não manda recado para você. Ele vai falar direto com você. Ele disse, quem me procurar, eu me farei ser achado. Está dando para você entender? Não deixe esses inimigos te desviar dos caminhos do Senhor. Já estou indo para os finalmente. Aí veio o profeta Hanani e mostrou o erro de Asa. Aí, como é que Asa reagiu? Hanani, muito obrigado porque você abriu meu olho. Poxa, Jesus me perdoa. Igual Davi tinha cometido um pecado, ficou em silêncio. Aí Deus mandou Natan. Natan falou, contou uma parábola. Ele falou, esse homem tem que morrer. Falou, esse homem é você. Natan foi muito corajoso. Agora, vamos ver a reação de Asa? Vamos ver o que Asa fez? 2 Crônicas 16, 7. 16, 7. Vamos ver o que ele fez aí com... Aliás, 16, 10, por favor. 7 ele já veio. Agora, 16, 10 foi a ação do Asa. Porém, Asa indignou contra o profeta e lançou na casa do tronco. Aí você falou... Você falou isso para mim? Então eu vou te prender. Amarrou ele no tronco. Levou ele na prisão e amarrou no tronco. Porque nem o representante de Deus ele queria ouvir mais. E depois, além disso, ele torna a fazer outra coisa. E ao mesmo tempo oprimiu alguns do povo. Quando alguns do povo não queriam aceitar o que ele fez, ele mandou prender, ele oprimiu. Oprimir é agir com violência contra o povo. Quando você vê um homem de Deus que não aceita o que Deus falou, não é homem de Deus. Porque o homem de Deus, ele abaixa a cabeça e ouve Deus. Glória ao Senhor, glória a Deus, glória a Deus. Obrigado, Senhor, por ter aberto meus olhos. Mas ele não aceitou. Então esse foi mais um erro que ele cometeu. Ele devia ficar irado com ele mesmo, como Paulo ficou em Romanos 7, 24. Miserável homem que sou. Ele, em vez de ficar irado com ele mesmo, ele ficou irado com o profeta e com o povo. Ele ficou irado com as coisas erradas, com as pessoas erradas. Quantas vezes pessoas que te ajudam, pessoas que te apoiam, pessoas que te querem bem, às vezes a gente age errado com aquela pessoa, ao invés de ficar irado com outras pessoas que às vezes merecia, mas você vai irar com pessoas que querem o seu bem, que faz o bem para você. Esse é o erro de Asa. E oprimiu o povo. Aí ele fica doente. Já estou encerrando. Verso 12. Quando a gente vai numa série de erros que não para, aí Deus só tem uma maneira de parar. Jogar a pessoa numa cama. Preste atenção agora, por favor, já estou encerrando. Verso 12 do capítulo 16 de 2 Crônicas. E caiu Asa doente de seus pés no ano 39º de seu reinado. Então ele ficou doente com 39 anos de reino. Ele reinou 41, ele ficou 2 anos doente. Aí o que ele fez? Nem na doença. A gente vê irmãos aqui, pastor,
igual a irmã ali, ore lá para minha filha, ore lá para minha mãe, ore para o meu pai. A gente está colocando Deus em primeiro lugar. Confiou no médico, mas vamos no médico dos médicos. Nós temos que visitar o médico, porque o médico é de Deus. Mas primeiro vamos no Senhor. Senhor, eu vou visitar o médico, mas Senhor, abençoa, põe a tua mão, porque o Senhor é Deus. Aí o que ele fez? Ficou 2 anos doente. Versículo 12, parte B. Grande por extremo era a sua enfermidade, e contudo, na sua enfermidade, não buscou o Senhor. Está dando para entender, irmãos? Um homem que começou bem, começa uma série de erros, fica doente, nem a doença levou ele ao Senhor. Nem a doença levou ele aos pés do Senhor. Eu conheço muita gente que a doença levou eles para o Senhor. A pessoa ficou doente, correu para os braços do Senhor, e ali Deus curou, ele se tornou um servo de Deus. Mas aqui é o contrário, é o que está acontecendo hoje. Ele foi, ao invés de buscar o Senhor, o que ele fez? Ele buscou os remédios, está aqui, olha. Contudo, na sua enfermidade não buscou o Senhor, mas antes aos médicos. Não estou dizendo que nós não podemos ir no médico, não é isso não, irmão. Mas a prioridade é Deus. Senhor, eu vou no médico para ver se essa dorzinha que está aqui. Mas o Senhor sabe todas as coisas, eu te peço, põe a tua mão aqui. Está dando para você entender? Agora, o Senhor pôs a mão, eu vou lá no médico. Se ela continuar, aí Deus vai colocar a mão, vai tudo correr bem, e você vai ficar livre e voltar para sua casa. Por quê? Porque Deus abençoou a sua chegada lá. Porque você colocou Deus na frente. Oh, que maravilha. Então a situação de Asa foi só piorando, e aí acontece o pior. Ele morre. Versículo 13. E Asa dormiu com seus pais, e morreu no ano 41 do seu reinado. Ele ficou 2 anos doente, e não buscou a Deus. Que oportunidade que passou, irmão. Deus deu 2 anos para ele de oportunidade. Ele não buscou. E o sepultaram no sepulcro que tinha cavado para si na cidade de Davi, havendo-o deitado na cama que se enchera de cheiros e especiarias preparados segundo a arte dos perfumistas, e fizeram-no queima muito grande. Então, prepararam. Agora não adianta flores, não adianta perfume. Às vezes, quando alguém parte, a primeira coisa que vem no nosso coração, será que ele estava preparado? Será que ele partiu com o Senhor? Essa é a nossa primeira preocupação. Será que o Senhor estava com ele e ele estava com o Senhor? Asa teve 2 anos de oportunidade, experiência com Deus, e no final, ele perde a vida sem buscar o Senhor. 2 anos Deus deixou ele sentindo mal, para ver se ele buscava a Deus. Quando Deus fala isso aqui, é porque ele poderia ter revertido a situação dele se ele buscasse o Senhor. Por isso que Deus falou, ele não buscou ao Senhor, porque se tivesse buscado ao Senhor, o Senhor teria o socorrido. Porque o Senhor é socorro bem presente na angústia. Aleluia, aleluia. E eu já encerro. Deus permitiu que a vida e reinado de Asa fosse registrado para exemplo nosso, porque Deus ama e corrige todo aquele que trata por filho. Provérbios 3,12. Tiago disse, tende grande alegria quando cairdes em várias provações. Tiago 1,2. E a palavra de Deus diz, uma vez provado, receberemos a coroa da vida. Irmão, se você estiver passando por qualquer adversidade,
Busque o Senhor, porque Ele é o provedor, Ele é o nosso médico, Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Rei, Ele é Rei dos Reis, Ele é Senhor dos Senhores. Vamos confiar no Senhor, porque Ele é a nossa força, Ele é a nossa saúde, Ele é a nossa proteção, Ele é o nosso Deus, e vamos viver com Ele, e vamos estar com Ele, onde não haverá mais dores, onde não haverá mais morte, mas a vida com Deus, adoração a Deus direta, louvando a Deus direto. Então fica firme, vamos ficar firme, não vamos fazer como Asa, vamos fazer como Paulo, como os homens de Deus que partiram. Agora a coroa da justiça está me aguardada, de onde nós aguardamos o Senhor. Aleluia! Eu convido a você a ficar em pé. A glória de Deus vai descer neste lugar. Aleluia! Aleluia! Levante as suas mãos para o céu.